Você já sentiu que a dor da perda parecia insuportável? Seja o fim de um relacionamento, a morte de alguém querido, ou até uma grande decepção na vida, esses momentos são inevitáveis. E, para muitos, parecem impossíveis de superar. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia que nos ensina a lidar com a perda e a dor de maneira resiliente, sem perder a esperança? Hoje, vamos explorar como os estoicos, os grandes mestres da força interior, nos ajudam a transformar o sofrimento em sabedoria. 1. O controle da mente, o primeiro segredo. Vamos começar pelo que talvez seja o ensinamento mais central da filosofia estoica, o controle da mente. Para os estoicos, a chave para lidar com a perda e a dor não está no que acontece ao nosso redor, mas na forma como reagimos a essas situações. Eles acreditavam que, enquanto as circunstâncias estão fora do nosso controle, os nossos pensamentos e atitudes estão totalmente sob o nosso comando. Marcus Aurelius, um dos maiores imperadores de Roma e um dos mais influentes estoicos, escreveu em seu diário pessoal, que mais tarde seria conhecido como Meditações, algo que ecoa essa ideia: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. O que ele queria dizer com isso? Que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da maneira como nós os interpretamos. Imagine, por exemplo, a perda de um ente querido. É impossível não sentir dor diante de uma perda assim. A dor é natural. Mas o que os estoicos nos ensinam é que podemos escolher não deixar essa dor nos consumir. Podemos reconhecer que, embora a perda seja real, nossa resposta a ela está em nossas mãos. Não se trata de suprimir as emoções, mas de aceitá-las com sabedoria, sem deixar que elas dominem cada aspecto da nossa vida. Pense no seguinte: você já ficou obcecado por algo que aconteceu e que não podia mudar? Talvez um erro que cometeu, uma oportunidade perdida, ou uma situação fora do seu controle. Quanto mais pensamos sobre isso, mais nos afundamos em sentimentos de impotência. Os estoicos nos alertam para esse ciclo vicioso. Eles nos convidam a perguntar: isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, o segredo é deixar ir. Não significa que devemos ignorar a dor, mas sim que devemos colocar nosso foco onde realmente podemos agir. Se algo está além do nosso controle, a única coisa que podemos controlar é a nossa reação. Assim, ao tomar consciência dos nossos pensamentos, mudamos o impacto emocional que a perda ou a dor tem sobre nós. Para ilustrar, pense em uma tempestade. Ela é inevitável e está fora do nosso controle. Você pode reclamar da chuva ou pode buscar abrigo e esperar que passe. A tempestade, assim como a dor, não está em nossas mãos. Mas como lidamos com ela? Sim, esse é o primeiro segredo estoico. A perda e a dor são inevitáveis, mas nós sempre temos o poder de escolher como vamos enfrentá-las. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos mudar a maneira como isso afeta o nosso presente e o nosso futuro. Ao focar no que está sob nosso controle, começamos a libertar a mente daquilo que não podemos mudar. Este ensinamento é um alicerce para os estoicos e para qualquer pessoa que deseja enfrentar os desafios da vida com mais equilíbrio e força interior. Ele nos lembra que, por mais que o mundo ao nosso redor pareça caótico e fora de controle, sempre temos o poder sobre o que realmente importa: nossos pensamentos e nossas atitudes. 2. A transitoriedade da vida, o segundo segredo. Se há um conceito profundo que permeia toda a filosofia estoica, é a ideia da transitoriedade. Para os estoicos, tudo na vida é impermanente: momentos, pessoas, situações, até mesmo nós. O grande filósofo Sêneca dizia: nada é nosso, apenas nos foi emprestado. Essa frase captura a essência do segundo segredo estoico: compreender que tudo o que nos acontece é temporário, e ao aceitar essa verdade, começamos a ver a vida sob uma nova perspectiva. Agora, isso pode parecer um pensamento desconfortável à primeira vista. Afinal, ninguém gosta de pensar que tudo o que ama um dia vai se desvanecer. Mas é justamente essa consciência da transitoriedade que nos liberta da dor mais profunda da perda. Quando reconhecemos que a vida é feita de ciclos, de começos e fins, começamos a valorizar cada momento e a perceber que, por mais difícil que seja, a dor também é passageira. Imagine a seguinte cena: você está em um jardim no auge da primavera, cercado por flores que parecem eternas em sua beleza. Mas você sabe que essa estação não vai durar para sempre. O que os estoicos nos convidam a fazer é apreciar a beleza dessas flores enquanto elas estão ali, sem nos apegar à ideia de que estarão lá para sempre. E, quando o inverno inevitavelmente chegar e levar as flores, em vez de lamentarmos, aceitamos a mudança, pois faz parte do ciclo natural da vida. Da mesma forma, a dor da perda se torna mais suportável quando a entendemos como parte desse fluxo constante. Nada do que temos na vida, sejam pessoas, bens ou até mesmo sentimentos,
nos pertence permanentemente. Tudo nos é emprestado por um tempo. Quando perdemos algo ou alguém, é doloroso, mas os estoicos nos lembram de que essa perda não é um castigo, é simplesmente a natureza da vida em ação. Essa aceitação da transitoriedade também nos ensina algo poderoso sobre o sofrimento. Ele não é infinito. Quando estamos no meio da dor, ela parece interminável, como se fosse durar para sempre. Mas, assim como as estações, a dor também passa. Ela pode deixar cicatrizes, sim, mas não permanece. Ao entender que tanto os bons quanto os maus momentos são temporários, conseguimos atravessar as tempestades emocionais com mais serenidade. Marcos Aurelius, em seus escritos, nos oferece uma metáfora profunda para essa realidade. Ele diz: assim como uma onda no mar se desfaz, se mistura próxima e continua seu caminho, assim também a vida se renova e se transforma. Para ele, a perda não é um fim definitivo, mas uma transformação. Algo se vai, algo novo surge. Ao aceitarmos essa visão, encontramos a paz no meio da mudança. E não se trata apenas de aceitar a perda, mas de perceber o valor do que temos enquanto está presente. Quantas vezes nos pegamos tomando as coisas e as pessoas como garantidas, achando que estarão sempre ali? Os estoicos nos convidam a apreciar a vida em toda sua beleza fugaz, sabendo que, em algum momento, ela vai mudar. Essa apreciação nos traz um tipo de gratidão profunda e nos ajuda a lidar melhor com a eventual perda. Portanto, o segundo segredo estoico é aceitar a transitoriedade da vida. Tudo passa, e isso inclui tanto a alegria quanto a dor. Quando internalizamos essa verdade, o sofrimento da perda diminui, pois entendemos que faz parte do fluxo natural da existência. A dor de hoje, por mais intensa que seja, não vai durar para sempre. E, mais importante, ela nos ensina a valorizar o presente de forma mais profunda. Lembrar que tudo é transitório não significa ser indiferente às perdas, mas sim aprender a viver com mais leveza, a amar com mais intensidade e a sofrer com mais sabedoria. Afinal, a impermanência é o que torna cada momento precioso, e entender isso nos ajuda a navegar pela vida, e pela dor, com mais equilíbrio e serenidade. 3. A morte não é o fim, o terceiro segredo. A morte é um dos maiores medos da humanidade. Desde o início dos tempos, tentamos entender e lidar com essa realidade inevitável. Para muitos, a simples menção da palavra morte desperta medo, tristeza e uma sensação de impotência. Entretanto, os estoicos tinham uma abordagem completamente diferente. Para eles, a morte não era um fim aterrorizante, mas uma parte natural da vida. Algo que deveria ser aceito e, de certa forma, até mesmo abraçado. Esse é o terceiro segredo estoico. A morte não é o fim, mas um lembrete poderoso de como devemos viver. Uma das frases mais marcantes do estoicismo é memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. À primeira vista, pode parecer uma expressão sombria, mas, na verdade, é um chamado à vida. Marcos Aurelius usava essa frase para lembrá-lo de que, como seres mortais, o tempo que temos é limitado, e é justamente essa limitação que dá valor a cada momento que vivemos. A morte, portanto, não é algo a ser temido, mas uma verdade que nos impulsiona a viver de forma mais plena. Quando pensamos na morte dessa forma, ela muda de uma força paralisante para uma professora sábia. Imagine por um momento que você soubesse exatamente o dia e a hora da sua morte. Como isso mudaria a maneira como você vive hoje? Para os estoicos, a morte é uma motivação constante para não desperdiçar o tempo com preocupações triviais ou medos que não nos servem. Ela nos ensina que, em vez de temermos o fim, devemos focar no que podemos fazer com o tempo que nos resta. Epicteto, outro grande mestre estoico, nos aconselha a praticar o desapego. Ele dizia: nunca diga sobre nada, eu perdi, mas sim, eu devolvi. Segundo ele, tudo o que temos, incluindo a própria vida, nos foi apenas emprestado temporariamente. E, eventualmente, deveremos devolver todas as coisas, incluindo nossas vidas. Quando encaramos a morte como parte desse processo natural de devolução, o medo começa a perder sua força sobre nós. Não se trata de negar a dor da perda, mas de entender que ela faz parte de um ciclo maior, que está além do nosso controle. Pense por um momento nas pessoas que você perdeu, nas oportunidades que se foram, ou até mesmo nos sonhos que não se realizaram. A dor da perda é real, mas o estoicismo nos ensina a aceitar que a morte, seja literal ou metafórica, não é o fim de tudo. Ao aceitarmos que a morte é apenas uma transição, passamos a valorizar mais a vida. Cada momento que temos com aqueles que amamos se torna mais significativo. Cada oportunidade de crescimento, mesmo que temporária, ganha mais importância. A morte também nos ensina a lição da humildade. Ela nos lembra que,
Por mais que lutemos contra isso, todos somos vulneráveis. Não importa quão ricos, poderosos ou influentes sejamos, todos estamos sujeitos ao mesmo destino. Para os estoicos, isso não é motivo para desespero, mas sim para viver uma vida de integridade e virtude. Ao aceitar a morte, tornamo-nos mais corajosos em nossas ações diárias, mais conscientes do que realmente importa, e menos propensos a sermos consumidos por medos insignificantes. Os estoicos também acreditavam que a morte nos ajuda a vencer o medo. Quando não tememos mais a morte, nada mais no mundo tem o poder de nos intimidar. Epicteto dizia: aquele que aprendeu a morrer, desaprendeu a ser um escravo. O medo da morte muitas vezes nos paralisa, nos impede de tomar riscos, de viver plenamente. Mas, ao internalizarmos a ideia de que a morte é inevitável e natural, ganhamos uma espécie de liberdade. Não estamos mais acorrentados pelo medo de perder, porque entendemos que, eventualmente, perderemos tudo. Portanto, o terceiro segredo estoico é simples, mas profundo. A morte não é o fim, mas um lembrete poderoso de que a vida é preciosa e fugaz. Ela nos ensina a viver de forma mais autêntica, a desapegar das pequenas preocupações e a valorizar o tempo que temos, em vez de temê-lo. A aceitação da morte nos liberta do medo, e essa liberdade nos permite viver com mais coragem, mais propósito e mais paz. Quando adotamos essa perspectiva, começamos a enxergar a vida e a perda de uma maneira totalmente diferente. A morte não é mais um adversário a ser evitado a todo custo, mas uma aliada que nos mostra o que realmente importa. Cada despedida, cada final, é apenas uma parte natural do grande ciclo da vida. Ao aprender a lidar com a morte, também aprendemos a lidar com a perda de forma mais serena e, o mais importante, sem perder a esperança. 4. Transformar a dor em crescimento. O quarto segredo. A dor é uma parte inevitável da vida. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas, decepções e sofrimentos profundos. Mas os estoicos tinham uma visão revolucionária sobre o sofrimento. Para eles, a dor não era um inimigo, mas uma oportunidade. Eles acreditavam que, ao aceitarmos a dor e transformarmos o sofrimento em crescimento, nos tornamos pessoas mais fortes, mais resilientes e mais sábias. Este é o quarto segredo estoico. A dor é uma ferramenta de crescimento. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, talvez tenha sido o maior defensor dessa ideia. Ele passou boa parte de sua vida como escravo, enfrentando condições difíceis e uma série de privações. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele usou essas experiências para desenvolver sua força interior. Ele acreditava que não são os eventos externos que nos ferem, mas sim a nossa interpretação deles. Em suas palavras, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso nos leva a uma questão essencial: como reagimos à dor? Para os estoicos, a dor pode ser vista como um professor. Quando algo doloroso acontece, seja uma perda emocional, uma falha profissional, ou até mesmo uma doença física, temos a opção de deixar essa dor nos consumir ou de usá-la como uma chance de crescimento. A dor, se encarada da forma certa, nos oferece a oportunidade de examinar nossas vidas, nossas crenças e nossa força interior. Ela nos desafia a ir além da superfície e nos confronta com nossas fraquezas, para que possamos superá-las. Imagine por um momento que você está lidando com uma grande decepção, uma oportunidade perdida ou um fracasso inesperado. O sofrimento é real, e as emoções são intensas. Mas o que Epicteto e outros estoicos nos encorajam a fazer é olhar para essa dor como uma oportunidade de aprendizado. O que você pode tirar dessa experiência? O que você pode aprender sobre si mesmo, sobre seus limites e, mais importante, sobre sua força de superação? Esse é um princípio profundo do estoicismo. A dor nos molda. E isso não é apenas uma ideia filosófica abstrata. Pense nas pessoas mais sábias, mais resilientes que você conhece. É provável que essas pessoas tenham passado por grandes dificuldades e, em vez de se deixarem derrotar, usaram essas experiências para se fortalecer. A dor nos força a crescer, a nos adaptar e a encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas. Os estoicos também acreditavam que o sofrimento nos dá a chance de desenvolver virtudes essenciais. Quando enfrentamos desafios, somos forçados a praticar paciência, coragem e resiliência. A dor nos empurra a fortalecer essas virtudes, que de outra forma poderiam permanecer dormentes. Como uma árvore que, enfrentando ventos fortes, desenvolve raízes mais profundas para se manter firme, nós também podemos usar a dor para fortalecer nossa fundação interna. Sêneca, outro grande pensador estoico, comparava a vida a um campo de treinamento. Ele dizia que, assim como os atletas enfrentam adversidades físicas para se fortalecerem,
nós também enfrentamos adversidades emocionais para nos tornarmos mais fortes. Sêneca afirmava que a verdadeira grandeza vem daqueles que foram testados pelo sofrimento. Ele dizia: nenhum grande homem chegou à grandeza sem o sofrimento. Essa frase nos convida a olhar para nossos desafios com novos olhos, não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para cultivar a grandeza dentro de nós. E há algo mais: a dor também nos ensina humildade. Quando passamos por momentos difíceis, somos forçados a reconhecer nossas limitações. Aprendemos que, apesar de todos os nossos esforços, não podemos controlar tudo ao nosso redor. Esse reconhecimento, embora doloroso, nos torna mais compassivos, não apenas com os outros, mas também conosco. Passamos a entender que a vida não é sobre eliminar a dor, mas sobre aprender a conviver com ela e a tirar dela o máximo de aprendizado possível. Para ilustrar esse ponto, pense na imagem de um metal sendo forjado no fogo. O calor intenso não destrói o metal, mas o molda, tornando-o mais forte e resistente. Da mesma forma, os estoicos nos ensinam que as dificuldades e as dores que enfrentamos podem nos fortalecer, se permitirmos que o sofrimento nos molde em vez de nos destruir. A dor é o fogo que nos purifica, e o crescimento é o resultado desse processo. Portanto, o quarto segredo estoico é claro: a dor, embora difícil, é uma oportunidade para o crescimento. Ela nos ensina lições que não aprenderíamos de outra forma. Ela nos molda, nos fortalece e nos prepara para os próximos desafios da vida. Ao mudar nossa perspectiva sobre o sofrimento, em vez de vê-lo como um mal, vemos como uma chance de crescimento. Nos libertamos do ciclo vicioso da lamentação e do desespero. Ao final, o estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar as adversidades que a vida nos traz, podemos controlar como respondemos a elas. E é essa resposta que define quem somos. A dor é inevitável, mas o crescimento que ela pode nos proporcionar é uma escolha que está em nossas mãos. Assim, transformamos o sofrimento em força e a perda em sabedoria. 5. A comunidade é essencial. O quinto segredo. Para os estoicos, a ideia de enfrentar a dor e a perda não é uma jornada solitária. Embora o estoicismo enfatize a força interior e o controle sobre as emoções, ele também nos lembra de que, como seres humanos, somos interdependentes. A comunidade, o apoio mútuo e o sentimento de conexão são fundamentais para superar os desafios mais difíceis da vida. Esse é o quinto segredo estoico. A comunidade é essencial. Sêneca, um dos grandes filósofos do estoicismo, escreveu que somos todos partes de um todo maior. Ele nos lembra que, apesar de nossa capacidade individual de lidar com a dor, somos feitos para viver em comunidade. O sofrimento é uma experiência compartilhada, e ao nos abrirmos para o apoio dos outros, encontramos uma força que talvez não conseguíssemos acessar sozinhos. Pense em um momento de grande dificuldade que você já enfrentou. Pode ter sido uma perda pessoal, uma fase de solidão, ou até mesmo um momento de incerteza profunda. Agora, reflita sobre as pessoas que estavam ao seu lado durante esse período. Mesmo que elas não pudessem resolver o problema diretamente, a presença delas fez toda a diferença, não é? O simples fato de saber que não estamos sozinhos no sofrimento pode trazer alívio e conforto. Os estoicos acreditavam que o ser humano não foi feito para se isolar. Apesar de pregarem a autossuficiência emocional, eles sabiam que a comunidade tem um papel essencial no processo de cura e crescimento. Quando nos conectamos com os outros, compartilhamos nossa dor, e essa partilha nos permite perceber que o sofrimento é uma experiência universal. Não somos os únicos a sentir dor. Todos ao nosso redor, em algum momento, passaram ou passarão por algo semelhante. Esse sentimento de pertencimento nos ajuda a perceber que, por mais difícil que seja o momento, não estamos sozinhos. E essa sensação de apoio mútuo não só diminui o peso do sofrimento, mas também nos inspira a sermos uma fonte de força para os outros. O estoicismo nos ensina que, quando ajudamos aqueles que estão ao nosso redor, estamos também fortalecendo a nós mesmos. A dor partilhada é mais leve. Sêneca usava uma metáfora poderosa para falar sobre a importância da comunidade. Ele comparava a humanidade a uma fileira de tijolos que sustentam um edifício. Cada tijolo, sozinho, não conseguiria suportar o peso da estrutura, mas juntos, formam uma base sólida. Da mesma forma, quando estamos juntos em comunidade, somos mais fortes e mais capazes de enfrentar as adversidades da vida. Há também uma importante lição de humildade que vem dessa compreensão. Quando passamos por momentos difíceis, nossa tendência pode ser nos fecharmos, acreditando que ninguém entenderá o que estamos sentindo. Entretanto, ao fazer isso, estamos perdendo uma oportunidade de cura. A humildade de admitir que precisamos de apoio, seja de amigos, familiares ou de uma comunidade mais ampla,
é um passo crucial na superação da dor. Os estoicos nos encorajam a abrir nossos corações, não apenas para dar, mas também para receber ajuda. A comunidade também nos oferece outra grande vantagem estoica: o aprendizado por meio do exemplo. Quando vemos outras pessoas enfrentando suas dificuldades com graça e resiliência, somos inspirados a fazer o mesmo. O filósofo Epicteto dizia que devemos buscar viver de acordo com a razão e a virtude, e uma das melhores maneiras de aprender isso é observando como os outros lidam com suas próprias lutas. Ao nos cercarmos de pessoas que praticam virtudes estoicas como paciência, coragem e aceitação, fortalecemos nossas próprias habilidades de lidar com a dor. Além disso, a comunidade nos oferece uma perspectiva valiosa. Muitas vezes, quando estamos mergulhados em nossa própria dor, podemos sentir que nosso sofrimento é maior do que qualquer outro, ou que nunca conseguiremos sair daquela situação. Mas, ao compartilhar nossas experiências com os outros, percebemos que não somos os únicos a passar por dificuldades. Escutar histórias de superação e encontrar empatia nos outros nos lembra de que, assim como as tempestades passam, nossa dor também passará. E, claro, a comunidade não se limita apenas a amigos e familiares. Hoje, com a tecnologia, temos acesso a grupos e redes de apoio de todos os tipos. Você pode se conectar com pessoas que estão passando por desafios semelhantes, aprender com elas, e até mesmo oferecer seu apoio. Para o estoicismo, essa troca é fundamental, não apenas receber ajuda, mas também oferecer. Quando ajudamos os outros, transformamos nossa própria dor em força. Compartilhar nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, é um ato de coragem e empatia que reverbera tanto em quem recebe quanto em quem dá. Portanto, o quinto segredo estoico nos ensina que a comunidade é uma fonte vital de apoio. Embora a força interior seja essencial, o estoicismo não é uma filosofia de isolamento. Precisamos dos outros para compartilhar, aprender e crescer. A dor, quando dividida, se torna mais leve, e a força da comunidade nos ajuda a enfrentar os desafios com mais resiliência e serenidade. Ao abraçar a importância da comunidade, percebemos que o estoicismo nos ensina algo profundo. Não somos feitos para carregar nossos fardos sozinhos. Ao nos conectarmos com aqueles que nos cercam, encontramos a força coletiva que nos permite suportar as dificuldades e seguir em frente com esperança e coragem. 6. Aceitar a vulnerabilidade, o sexto segredo. A palavra vulnerabilidade pode nos fazer sentir desconfortáveis. Fomos ensinados a acreditar que ser vulnerável é o mesmo que ser fraco, que expor nossas emoções ou admitir que estamos feridos é um sinal de fraqueza. Entretanto, os estoicos, com toda a sua sabedoria sobre a natureza humana, viam isso de forma diferente. Para eles, aceitar a vulnerabilidade não era apenas natural, mas uma prova de força. Este é o sexto segredo estoico. A verdadeira força vem de reconhecer e aceitar nossa vulnerabilidade. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos, por mais fortes ou poderosos que fossem, são inerentemente vulneráveis. Somos frágeis. A vida é incerta. Podemos ser derrubados por perdas, por doenças, por tragédias inesperadas. E, por mais que tentemos controlar o mundo ao nosso redor, não temos controle absoluto sobre nada além de nossas próprias reações. Portanto, para os estoicos, tentar parecer invulnerável ou evitar a vulnerabilidade era ilusão. A verdadeira sabedoria estava em aceitar a realidade de nossa fragilidade e aprender a viver com ela de maneira digna e corajosa. Marcos Aurelius, o grande imperador romano, escreveu em suas meditações: você pode cometer uma injustiça e ainda assim ser um bom homem. A vulnerabilidade, então, é parte do nosso destino como humanos. Ele estava constantemente lembrando a si mesmo e aos outros de que todos nós estamos sujeitos a falhas, a dores e a quedas. E ao aceitarmos isso, ao aceitarmos nossa humanidade, podemos enfrentar melhor as adversidades, sem nos iludir com uma falsa ideia de perfeição. Essa aceitação da vulnerabilidade nos ensina algo essencial. É possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Na verdade, é justamente a capacidade de reconhecer nossas limitações e ainda assim seguir em frente que define a verdadeira força. Quando aceitamos que não somos invencíveis, que temos medos, inseguranças e dores, nos tornamos mais reais. E essa autenticidade nos permite lidar com a perda e a dor de maneira mais saudável, sem tentar mascarar ou suprimir o que estamos sentindo. Imagine, por exemplo, um momento em que você enfrentou uma grande perda ou um fracasso. Qual foi sua reação inicial? Para muitos de nós, a resposta é tentar ser forte no sentido convencional, esconder nossas emoções, agir como se estivéssemos no controle de tudo. Mas o estoicismo nos mostra que a verdadeira força não está em esconder o que sentimos, mas em nos permitir sentir,
em admitir que estamos sofrendo e que somos vulneráveis. Ao fazer isso, nos conectamos mais profundamente com a nossa humanidade e, paradoxalmente, nos tornamos mais fortes. Há também um grande poder na vulnerabilidade quando se trata de nossas conexões com os outros. Quando nos permitimos ser vulneráveis com as pessoas ao nosso redor, criamos laços mais profundos. A vulnerabilidade é um portal para empatia, para compreensão mútua. Sêneca dizia que, ao admitirmos nossas fraquezas, não só nos tornamos mais próximos de quem somos de verdade, mas também nos aproximamos dos outros. Quando somos autênticos, as pessoas ao nosso redor se sentem mais à vontade para compartilhar suas próprias vulnerabilidades, e é nesse espaço de verdade que as conexões genuínas acontecem. É importante notar que aceitar a vulnerabilidade não significa se render à fraqueza ou desistir diante dos desafios. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que reconhecer a vulnerabilidade nos permite enfrentar a vida de forma mais honesta e com mais coragem. Quando sabemos que somos vulneráveis, nos preparamos melhor para os desafios que a vida inevitavelmente trará. Aceitar a vulnerabilidade nos dá uma base sólida para enfrentar o inesperado, porque não estamos mais tentando fingir que somos invencíveis. Sabemos que a dor e a perda são partes inevitáveis da experiência humana, e essa aceitação nos fortalece. Aceitar nossa vulnerabilidade também nos liberta da necessidade de perfeição. Em um mundo moderno, muitas vezes sentimos uma pressão enorme para sermos perfeitos, para nunca falhar, para sempre sermos bem-sucedidos, para estar no controle de todas as situações. Mas o estoicismo nos lembra que essa busca pela perfeição é uma ilusão. Nenhum de nós é perfeito, e tudo bem. Ser humano é ser falível. E quando aceitamos isso, quando paramos de tentar ser o que não somos, encontramos uma paz interior que nos permite lidar com as imperfeições da vida de maneira mais leve. Epicteto nos ensinava que a vida não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre aprender a conviver com ele. Ele dizia: você não pode controlar os eventos externos, mas você pode controlar como eles te afetam. Aceitar a vulnerabilidade significa admitir que não temos controle total sobre a vida, e que tudo bem. O que importa não é evitar a dor, mas aprender a lidar com ela de forma sábia. A força não está em nunca sofrer, mas em saber sofrer bem, em saber crescer a partir da dor e da perda. Portanto, o sexto segredo estoico nos ensina que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma parte essencial de ser humano. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, nos libertamos da necessidade de parecer fortes o tempo todo. Nos permitimos ser autênticos, tanto em nossos relacionamentos com os outros quanto em nossa própria jornada interior. A dor e a perda se tornam oportunidades de crescimento, e a verdadeira força surge quando abraçamos nossa humanidade por completo, com todas as suas falhas, inseguranças e, claro, sua vulnerabilidade. Afinal, ser vulnerável é estar vivo, é sentir, é ser parte do grande fluxo da existência. E, como os estoicos nos ensinam, aceitar isso com graça é o que nos permite viver de forma mais plena e enfrentar as dificuldades com coragem e dignidade. 7. A esperança sempre vive. O sétimo segredo. Por mais que os estoicos sejam frequentemente associados à aceitação tranquila da vida, muitas vezes eles são mal compreendidos como se pregassem uma visão pessimista do mundo. Mas, na verdade, o estoicismo é uma filosofia profundamente enraizada na esperança. Não a esperança ilusória de que tudo será perfeito, mas a certeza de que podemos enfrentar qualquer adversidade e sair dela mais fortes. Esse é o sétimo e último segredo estoico. A esperança sempre vive, mesmo nos momentos de maior dor e perda. Ao falar de esperança, os estoicos não se referem a um otimismo cego, a uma crença de que tudo vai magicamente se resolver. Pelo contrário, eles nos convidam a encarar a realidade de frente, a aceitar as dificuldades, mas também a confiar em nossa capacidade de superá-las. Marcos Aurelius, em suas meditações, escreveu: se é suportável, suporte-o, pare de reclamar. Para ele, a esperança não estava na ideia de que os desafios desapareceriam, mas na certeza de que podemos encontrar força dentro de nós para lidar com qualquer coisa que a vida nos apresente. Esse tipo de esperança é profundamente realista. Ela reconhece que a vida é cheia de perdas, falhas e sofrimentos, mas também acredita na nossa resiliência, na nossa capacidade de continuar caminhando, mesmo quando tudo parece desmoronar. Para os estoicos, a esperança não é um refúgio para fugir da dor, mas uma força que nos impulsiona a enfrentar essa dor de cabeça erguida, sabendo que, por mais difícil que seja o momento, ele não é eterno. Vamos refletir sobre um exemplo comum de perda, o término de um relacionamento importante. Inicialmente, a dor pode ser avassaladora, e é fácil acreditar que nunca seremos capazes de nos recuperar. Mas, com o tempo, a perspectiva estoica começa a fazer sentido.
Ao invés de focar no que perdemos, podemos começar a ver essa experiência como uma oportunidade para crescer, para aprender algo sobre nós mesmos, e até para recomeçar de maneira mais forte e mais sábia. Essa é a verdadeira esperança estoica, não a de que nunca experimentaremos a dor, mas de que sempre podemos aprender com ela e sair mais resilientes. A esperança estoica é, em essência, uma forma de confiança na vida. Mesmo quando estamos no meio de uma tempestade, quando a dor parece insuportável e as perdas acumulam, os estoicos nos lembram de que sempre há um caminho adiante. Não importa o quão escura a noite pareça, há sempre a possibilidade de um novo amanhecer. Sêneca dizia: nenhum vento sopra eternamente. Os dias mais sombrios acabam por passar. A esperança, portanto, não é sobre esperar que a vida seja fácil, mas sobre ter a certeza de que, com paciência e resiliência, sobreviveremos às adversidades. Outra ideia central no estoicismo é que, independentemente do que aconteça, temos sempre algo pelo que lutar. A dor pode nos derrubar, mas enquanto estivermos vivos, temos a capacidade de escolher como responder. Quando aceitamos a nossa vulnerabilidade e a transitoriedade da vida, nos abrimos para uma forma mais profunda de esperança. A esperança de que, apesar de tudo, ainda temos o poder de moldar nossas atitudes, nossas ações e nosso caráter. Epicteto, em suas lições, enfatizava que a verdadeira liberdade não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com dignidade. Para ele, a esperança era um reconhecimento de que, independentemente das circunstâncias externas, somos livres para escolher nossa resposta. Mesmo nas situações mais difíceis, essa liberdade interior é a fonte de nossa esperança. Sabemos que, apesar das perdas e das dores, podemos continuar a viver de acordo com nossos princípios e a buscar o melhor em nós mesmos. Além disso, a esperança estoica nos ensina a valorizar o presente. Sabemos que o futuro é incerto, que a vida é transitória, mas também sabemos que o agora é o único momento sobre o qual temos controle. Ao nos concentrarmos em viver bem o presente, ao tomarmos decisões que refletem nossos valores e nossa força interior, encontramos uma forma de esperança que não depende de resultados externos. É a esperança de que, fazendo melhor com o que temos agora, construiremos um futuro mais forte e resiliente, independentemente dos desafios que possam surgir. Essa visão de esperança também é profundamente conectada à ideia de progresso pessoal. Os estoicos acreditavam que a vida é uma jornada de aprendizado e que, a cada obstáculo que superamos, crescemos um pouco mais. A dor e a perda não são sinais de que estamos falhando, mas oportunidades para nos tornarmos mais sábios, mais compassivos e mais fortes. Essa é a esperança de que, independentemente do que aconteça, estamos sempre avançando, talvez lentamente, talvez com dificuldades, mas estamos sempre nos movendo em direção ao nosso melhor eu. E aqui está a verdadeira essência do sétimo segredo estoico. A esperança sempre vive porque a nossa capacidade de crescer, de aprender e de nos transformar nunca morre. Mesmo nos momentos mais escuros, ainda temos o poder de escolher como reagir. Podemos escolher usar a dor como um catalisador para a mudança, como uma oportunidade para cultivar a paciência, a resiliência e a sabedoria. A esperança, para os estoicos, é a confiança inabalável de que sempre podemos melhorar, de que o sofrimento não é o fim, mas parte do processo de se tornar mais forte e mais sábio. Então, quando enfrentamos a perda e a dor, o que os estoicos nos ensinam é que a esperança nunca morre. A vida pode ser imprevisível e difícil, mas a nossa força interior, nossa capacidade de transformar desafios em crescimento, é eterna. A esperança não é sobre esperar que tudo fique bem sem esforço. É sobre acreditar em nossa própria capacidade de superar, aprender e prosperar, independentemente do que aconteça. Afinal, como nos lembra o estoicismo, por mais difícil que seja o momento presente, ele é temporário. E a força que cultivamos ao enfrentá-lo é permanente.